Nós podemos definir tecido como um conjunto de células semelhantes que apresentam funções específicas. A histologia é o estudo desses tecidos, analisando sua origem, sua diferenciação, sua estrutura e sua função. Nós vamos estudar 4 tipos de tecidos, que são os tecidos epiteliais, os tecidos conjuntivos, musculares e o tecido nervoso. Vamos lá? Iniciando pelo tecido epitelial, este é dividido em 2 grupos, o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Vamos pelo revestimento. Antes, porém, é preciso observar que os revestimentos podem ter origem nos 3 folhetos embrionários e não apenas no ectoderme, como muitos confundem. Por exemplo, do ectoderme origina-se a epiderme, do mesoderme origina-se o endotélio e do endoderme origina-se o revestimento digestivo e respiratório. O tecido epitelial de revestimento tem características importantes para executar sua função adequadamente. Primeiro que as suas células são muito próximas, juntas, com pouca ou nenhuma substância intercelular. Todos os revestimentos estão sobre o tecido conjuntivo, e entre eles existe a membrana basal, separando os dois. A vascularização chega até o tecido conjuntivo abaixo, e o tecido epitelial não é vascularizado. Existe tecido epitelial de revestimento em todas as partes do nosso corpo, desde externamente a epiderme, internamente revestindo cavidades e órgãos. O tecido, mesmo não sendo espesso, ele exibe variações e classificações importantes. E cada característica depende do órgão ou da cavidade que ele está revestindo. O tecido epitelial de revestimento, ele pode ser classificado de diversas formas. Primeiro, pode ser classificado quanto ao número de camadas de células que ele pode ter. Vai ser chamado de simples quando tiver uma única camada de células sobre a membrana basal. E de estratificado quando houver várias camadas de células sobre essa camada basal. O tecido epitelial de revestimento simples pode ter variações quanto ao tipo de células que formam esta única camada. O tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso tem esse nome quando as células que o formam são achatadas, assim como uma lajota ou o piso do chão. Já o tecido epitelial de revestimento simples cúbico é quando as células são mais volumosas, têm um formato cúbico. E o tecido epitelial de revestimento simples prismático é quando as células que formam essa camada são prismáticas ou cilíndricas. Observa com atenção a imagem. Então, normalmente, quando é uma única camada de células, as células estão muito próximas, são mais ou menos do mesmo tamanho, e os núcleos ficam posicionados mais ou menos lado a lado. Tá? Agora, existe o tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado, em que as células têm um formato desigual e irregular, e os núcleos ficam posicionados em níveis diferentes. E por isso, dá um aspecto de ter várias camadas, dá um aspecto falso de várias camadas. O termo pseudo significa falso. Então, falsa estratificação. Ele é um tecido simples,
Porém, a posição variada dos núcleos dá essa ideia de uma estratificação. Tá? Observe legal aí a imagem que você vê direitinho nesse tecido aí que reveste as vias aéreas superiores, a traqueia. O tecido epitelial de revestimento ele pode ter várias camadas de células e é denominado de estratificado. A epiderme é um ótimo exemplo, e sobre a camada de células mais externa existe a queratina, né, para maior proteção. Então fica denominado de tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, porque essas células são achatadas, e queratinizado, porque tem a queratina na parte mais externa. E ao lado direito, a bexiga tem um revestimento interno que, por causa da pressão que as células sofrem com a variação do líquido, elas têm um formato e um volume diferentes. Então, é chamado de tecido epitelial de revestimento estratificado de transição.